Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Roda de Conversa, que vai ao ar todas as terças-feiras na lagoafm.com.br, lagoatv.com.br e lagoatv.net. Estamos no dia 25 de novembro de 2014, 21 graus em Lagoa Vermelha. Estamos na companhia do Rogério Grigol e da Laura Helena, como os nossos telespectadores podem visualizar e como os nossos ouvintes irão perceber, né, Rogério Grigol, durante o programa, né? Porque essas pessoas que não falam necessariamente, porque não estão aqui, né? Boa noite, Rogério. Boa noite, hoje é um trio. É um trio, não é o Parada Dura. Pode ser. Pode ser também? Pode. Boa noite, então. A parada é dura. Tudo boa certo? Boa noite, tudo tranquilo. Então tudo tá bom. Laura Helena, que depois de uma longa viagem vem dar a nós o prazer da companhia. Boa noite, seja bem-vindo novamente. Boa noite, sem rasgação de seda, adoro estar aqui, adoro vocês, e assim, trio Parada Dura mesmo, porque derrubar muro é com a gente, né? A gente vai construindo e de repente chama para derrubar, a gente vem e derruba um pouquinho. Vem e derruba um pouquinho, com né? certeza, com certeza. Temos alguns assuntos para discutir, assuntos que ficaram da semana passada, assuntos pendentes, assuntos novéis. Enfim, temos bastante situações para enfrentar. E começamos hoje de uma maneira, Rogério Grigol, de uma maneira diferente. Começamos trazendo o que é do segundo bloco para o primeiro bloco. Vamos falar no âmbito local. Vamos falar desta efervescência, Laura Helena, que apesar de você não estar aqui nos últimos dias em Lagoa Vermelha, provavelmente e com certeza, já na semana passada, como participasse diretamente das redes sociais, e Twitter e WhatsApp, da nossa discussão e do nosso debate da semana passada sobre essa questão que foi levada à votação ontem, em sessão extraordinária, né, Rogério Grigol? Na Câmara de Vereadores, que é um assunto que parece que vai demorar um pouquinho para esgotar, não só pelo assunto em si, mas pela forma como foi conduzido também, né, na Casa do Povo. Rogério Grigol, não sei se você teve conversando com alguém, com pessoas da área, ou com pessoas que de alguma forma te trouxeram a opinião sobre esse assunto das dificuldades dos atestado médico ter sido que o objetivo era que eles fossem legíveis, né? E as receitas? As receitas, atestados não, melhor dizendo, receitas médicas fossem legíveis, ou seja, no mínimo em letra de forma. O que você tem, Rogério? Eu acho que até a impressão que se tem que ninguém que trabalha nesse ramo, a impressão que ninguém foi ouvido, né? Então, eu até por curiosidade, eu fiz contato eu tenho pessoas amigas que trabalham nessa área e até para saber se eles enfrentam esse tipo de dificuldade. E diz que é impressionante a quantidade de dificuldade, principalmente nos dias de plantão. Que aí as pessoas vêm na farmácia, vêm com a receita, eles não conseguem identificar, e são pessoas com muita experiência nessa área, retornam para o hospital, o médico diz o que é, volta, diz que gera muito problema isso. E eu acho que parece que depois teve um encaminhamento uma alteração naquele projeto, apenas no sentido, então, talvez de não de criar uma lei, mas de recomendar que a prefeitura baixasse, sei lá, se é uma portaria, o que é. O santo, talvez, né? Baixasse, né? Isso, no sentido de que tomassem essa posição de que ao menos colocasse as coisas de uma forma legível para que quem está lá na ponta, quem literalmente está no balcão de uma farmácia, é que acaba enfrentando essa dificuldade. E eu acho que eles não foram ouvidos, o pessoal das farmácias, que eu acho que seria importante, que eles teriam trazido muito mais subsídios do que de qualquer vereador, do que qualquer cidadão, porque esses são os que enfrentam literalmente na carne esse tipo de problema. A corda estoura, né? Arrebenta sempre lá do lado mais fraco. A gente sabe que tem pessoas, tem profissionais aqui em Lagoa Vermelha que já estão, como o Rogério disse, há anos, né? E enfrentam esse problema. Agora, tu imagina o paciente que recebe uma medicação que não é a medicação que ele precisa e qual é o transtorno da saúde. Então, quando você fala assim, na forma como foi conduzida a coisa, né? Eu acho que tem que haver um senso muito maior do que uma pessoa chegar lá e dizer não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Quando se lida com o material humano, com o ser humano, tem que ser da maneira mais sensata e mais humana. Entende? Não é uma pessoa que tem um DR na frente ou que tem uma que talvez pensa que tem, né?
tem uma palpitação para resolver problemas de um modo arcaico, isso não existe mais nos dias de hoje. O transtorno que se enfrenta quando acontece isso, eu já disse a semana passada, e reitero e reafirmo, assino embaixo, como eu digo, em 3 vias. Meu filho quase morreu por uma medicação, quando morava no Rio de Janeiro, por causa da letra ruim do médico. A gente não julga o ato, a gente julga a questão toda. Não é só ele faz ali do jeito que ele quer. Não, tem que ter senso, tem que ter a afinidade com as questões humanas. Eu acho que isso é desumano. E eu vejo assim, meus amigos, eu acho que Laura, nessa linha, e vamos interagindo, eu vejo que primeiro eu não consigo visualizar, eu não consigo entender a dificuldade para que as pessoas necessitem de uma lei para dizer assim, não, eu vou ter que impor, vai ser imposto, porque se eu não fizer isso, eu estou descumprindo a lei, né? Quer dizer, eu sou um descumpridor da lei se eu não receitar ou não preencher a receita médica de uma maneira legível. Quer dizer... O óbvio, né? Não, e sabe, Laura, assim, eu estava vendo a semana passada que o próprio código, né? Nós lemos, né, Rogério, um artigo, se não me lembro se era o 39, do Código Médico, que falava que as receitas têm que ser legíveis. Né? O código diz isso. Está batendo numa tecla que já está sendo batida há tanto tempo, assim, né? Daqui a pouco a questão da lei em si... Talvez fosse até uma redundância, né, Rogério? Sim. Talvez assim, o descumprimento no trazer a questão de ser ilegível o documento, que o transtorno, Laura, vocês aqui em 2 momentos trouxeram 2 problemas gravíssimos. O primeiro é a questão dos farmacêuticos, que, como diz o Rogério, provavelmente ninguém foi consultado. Não, e a questão que os farmacêuticos têm quantos anos de experiência? Eles lidam com isso todos os dias. E todos os dias eles devem enfrentar a mesma coisa. Pensa a situação que fica a responsabilidade de quem? Da pessoa que está ali lendo aquilo e passando como tem que ser. E o que custa uma pessoa com DR na frente, que é para ser uma pessoa que vá esclarecer, complicar? Isso lembra muito um amigo meu, que é colega de vocês, que é advogado, que tinha uma letra péssima no colégio estadual, o Miguel Alfredo, e ele dizia, vou fazer só para complicar, porque eu quero ver como é que é. Então me lembra isso. Eu reponto lá, sei lá, 1976, que o Miguel Alfredo dizia, mas eu vou fazer só para complicar, eu quero ver o circo pegar fogo. Isso aí não é circo pegar fogo, são vidas humanas. E um pouquinho daquele crachá que se use com as 2 letrinhas maravilhosas, aquela BV, boa vontade, eu acho que já livra um eito. Mas aí outra coisa assim, Laura, eu acho que assim, não existe nenhum advogado hoje que encaminhe uma petição no fórum, vou dizer, eu vou escrever a mão aí. E poderia, né, Rogério? Poderia, e o juiz que vai entender o que eu quero, quer dizer, que o risco que a gente quer. E imaginar que nenhum médico tem um computador é um horror. E até aproveitando o gancho, na semana passada eu falei com o vereador Ricardo da Rosa, e ele teria, aqui chegou o projeto que nós vimos, né, Vitor? Chegou o projeto e que ele teria... assinado, e que consta a assinatura, e depois embaixo tem uma observação, pelo menos foi o que eu visualizei. Foi o que nos passaram aqui. E que teria retirado o nome dele. Eu disse assim, olha, Ricardo, e aí ele disse que não teria assinado. Eu disse assim, olha, Ricardo, eu vi o projeto e tua assinatura consta no projeto. Não, mas eu não assinei. Então até digo assim, ó, eu tenho certeza... Vai dar uma olhada nesse negócio, vai dar uma olhada, eu tenho certeza absoluta que até o espaço do nosso programa aqui, que eu sei que ele é um ouvinte nosso, está à disposição, até para que ele... Não, eu tenho uma posição que num primeiro momento eu era a favor, depois eu mudei, eu não vejo problema nenhum em mudar. Claro, não vejo problema nenhum. Claro. As minhas convicções são essas. Só eu acho que é essa situação que eu não teria assinado, mas consta a assinatura dele no projeto. Eu acho interessante aqui aproveitar esse programa como uma boa roda de conversa para que todos os lados, né, trazer as suas vias para que seja melhorado, porque eu acho que isso não é uma questão de lei ou projeto de lei, isso é uma questão de boa vontade. Mas vamos pensar, meus amigos, assim, ó, qual é o argumento plausível? Eu confesso para vocês que eu cavoquei, não achei nenhuma. Vamos dizer, qual o argumento que é feito, Rogério, não sei se Laura, de contraponto para que não se procure fazer legível uma receita? Qual é o argumento? Vocês viram o argumento?
Vocês viram? Não. Me parece que alguém falou que, mas se por acaso, como é que você vai obrigar uma pessoa a fazer isso? Como é que vem uma receita médica de Passo Fundo, de não sei, de qualquer outra cidade? Alguém falou isso, se eu não me engano, que vem uma receita médica de uma outra cidade que daí não tem a obrigatoriedade e aí vem aqui para Lagoa, como é que vai ser exigido isso, né? Então vocês vejam... Na questão da obrigatoriedade, eu acho que hoje tem esse aparelhinho aqui que todo mundo tem e os médicos têm, né? Qualquer coisa que não deu, passa um WhatsApp com a imagem da receita e diz, olha, traduz isso, seria assim, né? Para facilitar. Existem tantas maneiras. Não, e a gente ouve também, não, e até algumas justificativas. Não, e se o paciente, eu vi alguém falando, se o paciente não está contente que a receita que ele não conseguiu, tá aí o Ministério Público falando. Você parece uma coisa assim, não, é uma barbada, tu vai lá, a pessoa está morrendo, ele não entendeu a receita, ele vai lá no Ministério Público, fala com o promotor. Talvez ele vai traduzir a receita, né? Sabe, tem umas coisas assim que são lamentáveis, e o pior é que eu acho que a gente acaba, muito espaço, talvez até é lamentável, viu? Não, é que importante, Rogério, eu acho assim, eu acho que a gente é um assunto assim que ele parece, Laura, ele parece que é um assunto tranquilo, ele parece que é um assunto assim, digo, no aspecto da discussão, não no resultado de uma receita, né? Mas no aspecto da discussão ele parece que é tranquilo, mas ele não é, Rogério, porque isso aí é mais um dentro de uma gama de situações que se apresentam me perdoem os ouvintes e telespectadores da palavra, de uma imbecilidade, de uma ignorância que não tem tamanho, que não cabe aqui nessa sala. Ora, vamos imaginar o seguinte, nós vamos trabalhar então com exceção, né? Não vamos trabalhar nunca com a regra, né? Porque para você justificar alguma coisa, geralmente você trabalha com exceção. Aí eles vêm trabalhando com exceção, dizem, mas se vem de determinado lugar para cá, mas isso é uma exceção. E mais, se vem para cá e aqui existe uma legislação, dentro de um contexto, volta. Aí você pode trabalhar com exceção, mas eu acho que quando é saúde, não tem que complicar, tem que descomplicar. Eu acho que descomplicar uma coisa é você ceder. E aí a pessoa que está impondo um ponto de vista contra isso tem que ter um pouquinho de... Mas aí, Laurilena, entra muito nisso o corporativismo, né? É a defesa da minha classe que eu tenho que defender e que vocês têm que ir junto. E aí, por essas e outras, que a gente sente orgulho da OAB, né, Vitor Hugo? Sem dúvida. A nossa entidade, ela toma algumas posições assim, que elas são sempre, na grande maioria das vezes, em favor da população. A gente dá orgulho de a gente fazer parte da OAB, que tem inúmeros problemas. Eu sei que tu tá lá, Vitor Hugo, eu faço parte da nossa subseção aqui, claro. E tu tá em Porto Alegre no conselho. Que a gente vê que corta na própria carne. As posições que a OAB toma em situações as mais complicadas, a OAB está se posicionando. E a gente vê outro tipo de entidade. Eles estão preocupados com o meu. Exatamente. Então, é por essas, às vezes, que nós, advogados, às vezes sofremos uma pecha, somos motivos de chacota e de piadas, mas é nessas horas, na grande maioria das vezes, que a OAB tem posições, quando é impeachment, quando é tempo de golpe, ela tem posições, ela está sempre a favor da população. Isso dá orgulho. Da cidadania. Eu já vejo a generalização de todas as classes numa história que eu me lembrei agora, eu não sei se vocês já devem ter ouvido, do porco-espinho, né? Que eles ficaram em cima de um glacial de gelo e eles tiveram que se unir. E aí um cuidava para não machucar o outro. E eles foram se aquecendo de uma maneira que o problema passou, eles encontraram a correnteza e foram levados para uma margem e todos se salvaram. Por quê? Porque o porco-espinho, ele salta, claro. Ele agride o outro. Então, acho que a gente tem que parar de se agredir, a gente tem que parar de se cutucar e ver uma solução de um todo, em qualquer classe. E a condução desse episódio, para nós, né, vencer essa matéria, mas a condução desse episódio, me parece que, como dito, né, Rogério, a condução desse episódio foi uma condução, vamos chamar assim, pouco usual, ou não usual, ou pouco ortodoxa, sei lá qual é o nome que nós vamos chamar, que parece que veja bem, como diz o Rogério, o nosso programa aqui, democraticamente, sempre está aberto para, até agora, se quiser se manifestar, quiser ligar para fazer o contraponto do que nós estamos falando aqui, porque se é isso ou não, porque as informações que nós colhemos, pelo menos são essas, né, Rogério? Os pontos e os contrapontos. E nós aqui, ao contrário, talvez, de alguns, somos os mais democráticos possíveis, né?
Então me parece que essa questão é uma questão que eu sinto hoje, e já encaminhando para o nosso primeiro break, eu sinto hoje que não estejam os nossos políticos aqui, né? Com o certeza. Felipe e o Altair aqui para fazer a gritaria necessária, né? Então nós aqui que estamos sempre no meio tom, né? Nem é um tom inteiro, né? Viés, como diz o Gustavo, diferente. Um viés diferente. Meus amigos, 21 horas e 16 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo, fique conosco, nós já voltamos.